Sejam bem-vindos à Escola Superior de Direito Municipal. No SDM Entrevista, hoje, Mariana Montenegro. A integridade tem voz, propósito e coragem. No palco do SDM Entrevista, recebemos hoje uma das mentes mais brilhantes e corajosas da administração pública brasileira. Mariana Montenegro é uma mulher que conjuga o verbo servir com excelência e faz da ética uma bússola e da inovação um caminho. Ela é mestre e especialista em administração pública, governo pela Fundação Getúlio Vargas. Mariana também carrega o rigor técnico de uma especialista em direito processual civil e a solidez de uma formação jurídica iniciada na Universidade de Fortaleza. Ela é procuradora da Fazenda Nacional, presidente da Comissão de Ética da AGU, mentora de novos talentos, coordenadora do eixo Governança no premiado Laboratório de Inovação da AGU, o Labori, e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é integridade pública, governança, compliance e inovação. Mariana já esteve na frente como diretora de governança e estratégia dos Correios e foi pioneira ao assumir o posto de primeira subsecretária de compliance na Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Sim, ela abriu caminho e segue iluminando trilhas. Com seu olhar estratégico, Mariana integra a equipe do Gabinete do Advogado-Geral da União e é cofundadora do Instituto Empoderar, onde fortalece lideranças femininas com inteligência e empatia. Entre uma palestra e outra, entre mentorias e missões institucionais, ela carrega os títulos que mais a orgulham. Mãe da Maria Luísa e do Tomás. Ela também recebeu a honraria Ordem do Mérito da Advocacia Geral da União no grau de grande oficial. Mariana Montenegro é convidada que honra, inspira e provoca reflexões sobre o serviço público. Essa reflexão que queremos e precisamos. Então, se preparem para um episódio vibrante, com toques de provocação ética, narrativas de coragem institucional e leveza, de quem sabe que integridade não é adorno, é estrutura. Muito bem-vinda, Mariana. É uma honra te ter aqui. Muito obrigada por esse tempo para nos falar um pouquinho de tudo isso que tu está fazendo. Nossa, Sinara, queria agradecer estar aqui hoje, falando para todos vocês, e dizer que é uma honra e uma responsabilidade. Sinara muito gentil, com superlativos para falar de uma história pessoal, mas que, ao mesmo tempo, ela vive um momento de transformação, Sinara. Eu acho que a minha história dentro da administração pública, ela vem muito nesse caminho da transformação da advocacia pública. Falando um pouco mais do ingresso que eu tive, já tem mais ou menos uns 20 anos que eu entrei na advocacia pública, eu tive a oportunidade, inclusive, de passar nos 3 concursos da AGU, procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda. Eu só não fui no Banco Central, mas, enfim, hoje eu tenho a possibilidade de me comunicar com todas as carreiras da advocacia pública federal, e agora, com o Labori, a honra de também conversar muito e fazer esse diálogo com as advocacias públicas estaduais e municipais. Então, essa trajetória me trouxe também muitas reflexões e me levou para estudar administração pública, tanto que eu comecei ali no processo civil e, no final, acabei me envolvendo muito com as questões da advocacia pública, da gestão da advocacia pública, e principalmente a importância da capacitação. Isso foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado, estudar esse impacto da gestão pública dentro da advocacia, no caso, na Procuradoria da Fazenda Nacional, como nós tivemos uma maturidade institucional depois que nós começamos a investir em capacitação para a gestão. E ali, daí, eu fui muito para a área da ética, do compliance, da governança, e hoje a gente está falando de inovação e que tem tudo a ver. A inovação, ela tem tudo a ver com essa área de governança e de compliance, não tem como andar separado, faz parte de princípios da boa governança, a inovação. Então, assim, eu fico muito feliz em estar aqui contribuindo com um pouco de conhecimento, por mais que eu tenha vivenciado alguns históricos de mudança, inclusive, tanto do
tive a experiência de ir para o Distrito Federal, que se assemelha muito com o município, um misto de Estado, município, como de também ir para uma estatal, que tem uma administração, uma gestão, um propósito muito parecido com a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo pública, e na administração direta. Então, isso traz uma bagagem de vivência que a gente acaba trazendo agora e querendo compartilhar através do Labori com as demais advocacias públicas. E excelente essa tua introdução. Eu queria que tu falasse assim, para quem não sabe o que é governança, o que é integridade e como isso se relaciona com inovação, eu queria que tu nos apresentasse um pouquinho dos conceitos. Como que tu pode explicar para quem não entende sobre esses conceitos tão importantes para a nossa carreira? É interessante, sabe, Sinara, porque muita gente confunde gestão com governança. A governança, ela direciona, ela traz ali alguns pilares importantes de uma parte mais estratégica. Por outro lado, a gestão ela está mais na linha da execução, da implementação. Eu costumo dizer que se uma mesma área trabalha com estratégia e gestão, muitas vezes a gestão ela vai atrapalhar a estratégia, porque a gestão acaba nos tirando energia para apagar o fogo do dia a dia. Então, eu faço uma comparação, recentemente, até nas nossas oficinas virtuais do Labori, eu trouxe uma reflexão sobre o que é governança. A gente fala estratégia, liderança e controle. E ali tem algumas pessoas devem conhecer a história de Ulisses, o Odisseu, da Odisseia, que Ulisses, um guerreiro que saiu de Troia como um guerreiro muito tido como um dos maiores heróis da época, e ele precisava voltar para a cidade dele, Ítaca. E o problema é que ele tinha que passar pelas sereias, e todos diziam, olha, se você passar, né, através de navio, por esse local onde estão as sereias, você vai naufragar, porque o canto das sereias ela é muito atrativo. E ninguém conseguiu passar. Ele, como um líder, porque dentro dessa tríade, liderança, estratégia, controle, que está dentro da governança, né, em última análise, a gente quer entregar o valor público para o cidadão, e a gente tem essa tríade. Ele, como líder, ele reconheceu a sua fraqueza e criou uma estratégia, porque ele tinha um objetivo. A meta era chegar em Ítaca. A estratégia era se amarrar no mastro e todos os tripulantes usariam cera no ouvido, não teriam como ouvir o canto da sereia. E assim, eles passaram pelas sereias, ele foi tentado ali, mas ele estava amarrado e não conseguiu, por mais que ele falasse com uma tripulação, eles não conseguiam ouvir, e ele conseguiu ultrapassar o obstáculo e chegar em Ítaca, que era o objetivo. Ou seja, ele criou uma estratégia. O mastro é considerado ali, né, filosoficamente, uma simbologia dos princípios, dos valores. Ele se amarrou nos valores, que a gente pode fazer uma comparação, inclusive, com o nosso plano de integridade, com os nossos códigos de ética, com as áreas de controle e de integridade que existe nesse ecossistema dentro da administração pública, e ele conseguiu chegar e alcançar seus objetivos, teve liderança, estratégia e controle. E eu trago de uma forma mais simbólica para a gente poder simplificar, né, o que é a governança dentro das áreas. A governança, ela tem o TCU, o Tribunal de Contas da União, utiliza a imagem de um síndico, né? O síndico ele vai ali organizar as responsabilidades, as estruturas, as leis mais atuais, elas estão vindo com um capítulo para falar da governança. Quem é o responsável pelos dados, por exemplo? A própria Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, ela traz um capítulo governança. Então, a gente traz essa estrutura necessária, mesmo que de forma simples, mas a gente precisa ter uma estratégia, mecanismos e ferramentas para poder alcançar o nosso objetivo. De uma forma mais fácil, é assim que eu traduzo a governança, Sinara. Eu acho que a gente tem que tentar simplificar os conceitos, para que os conceitos eles fiquem acessíveis, e a gente acaba, por não conhecer, criando uma barreira.
e eu não quero saber da área de governança, muitas vezes porque acha que é algo muito complexo, né? Mas é a base de tudo. Eu vejo que para a gente criar, a gente ter um ambiente de inovação, a gente precisa ter uma estrutura bem elaborada, com integridade, para dar segurança jurídica tanto aos advogados públicos como aos gestores. Os gestores, eles precisam que os advogados públicos tragam essa segurança para a gente poder entregar uma política pública mais efetiva para o cidadão. Em última análise, quem está ganhando é o cidadão, mas a gente está sendo mais eficiente, a gente está observando todos os princípios da administração pública quando a gente cria essa arquitetura sólida, né? Inclusive para responder, né? Inclusive para responder à altura da necessidade, que é cada vez mais complexa com a sociedade, com as mudanças sociais, com essa economia digital, a gente precisa cada vez mais da estrutura que é fornecida pela governança. E com a inteligência artificial, então, a ética se tornou muito importante. Eu queria que tu falasse um pouquinho, já que tu tocou nesse assunto. Então, a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela traz uma responsabilidade grande na sua utilização. A gente está vendo aí tanto no judiciário, administração pública, fazendo todo esse estudo de ética, a gente chama inclusive de ética, né, da IA. A União Europeia, ela também trouxe várias regulamentações, dentro da regulamentação do AI Act da União Europeia, que é a legislação que fala de inteligência artificial, também traz, como eu falei, um capítulo falando sobre governança e traz uma regulamentação para poder trazer mais segurança jurídica para a população, minimamente dentro da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial generativa. Inclusive, ela se baseia na gestão de riscos. É uma estrutura piramidal, né, que vai desde riscos inaceitáveis até riscos aceitáveis dentro da estrutura da legislação. E ali dentro, ela também traz um capítulo que fala de inovação, porque a regulamentação ou a parte de regulação é um dos princípios da governança. A capacidade de regulamentação, ela é um dos princípios da governança. E a inovação também, como eu falei, mas, ao mesmo tempo, uma não se contradiz à outra. É possível você criar um ambiente de inovação através de sandbox, de uma forma controlada, mitigando riscos, antes de escalonar. Então, a própria AGU, através do Laboratório de Inovação, tem um guia de sandbox regulatório. A gente vê que, muitas vezes, há essa dificuldade, Cinária, de os colegas, os servidores públicos e até a própria, eu falo a população em geral, né, de compreender a importância da regulamentação e a importância da gente não enrijecer as normas ao ponto de estancar a inovação, mas também trazendo ali segurança, um ambiente mais controlado, ao passo que flexível, mas um pouco mais analisado aquela parte dos riscos para a gente poder avançar, né? E tudo isso tem metodologia. Existe metodologia, existe forma de fazer, existe, por exemplo, o próprio Laboratório de Inovação da AGU, que pode trazer esse lugar de boas práticas, de compartilhamento de boas práticas. A gente está aprendendo, inclusive, como advogado público, a ter que se capacitar em algumas áreas, né? Então, a ética, a inovação, a governança, está tudo interligado. Tudo está interligado dentro desses conceitos de boa governança. Perfeito, essa tua colocação é muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo de transformações. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais da caravana de inovação, que é uma grande transformação dentro da advocacia. Sim, a caravana de inovação, ela é um dos produtos do Laboratório de Inovação da AGU, Labori. A gente começou, nós tivemos a primeira experiência há pouco tempo em Fortaleza, formamos uma rede, porque eu acho que a última análise também, o network, essa troca, é um dos grandes valores que a caravana está nos trazendo de inovação. A gente teve a oportunidade de estar com a Procuradoria do Município, Procuradoria do Estado, não só de Fortaleza, mas também de outros estados. A gente começou por lá a parte presencial. Antes da presencial, nós temos uma rodada virtual. A gente cria os grupos para a gente desenvolver
nós temos uma parte de oficina, uma parte de apresentação, uma parte de oficina. Dentro dessas oficinas, a gente traz problemas. Eu fiquei, inclusive, com os riscos judiciais, que é um problema que eu acho que muitas procuradorias, principalmente as municipais, elas falaram demais, né, da importância da gente ter um controle para as contas públicas, e tem uma série de questões ali por trás. A gente sugeriu o desenvolvimento de uma solução, e aí o Labori ele vai poder incubar alguns desafios, alguns desses problemas, para a gente poder oferecer uma solução, talvez até que seja escalonada para todo o Brasil. Então, está sendo uma experiência muito rica, a gente começou agora, a gente está aprendendo com a Caravana de Inovação, e a trazer o que eu falo sempre, Sinara, o advogado público atual, eu já dizia isso lá no passado, quando eu entrei há quase 20 anos atrás, mas o advogado público atual, ele precisa se capacitar, a gente precisa se reinventar. A gente fala do chá, né, competência, habilidades, atitudes, a gente tem ainda uma universidade muito tradicional na hora de oferecer cursos para os advogados públicos. E a gente precisa trazer essas inovações Visioló, Design Thinking. A Advocacia Geral da União, no seu último concurso de advogados públicos, a gente utilizou essas ferramentas do Design Thinking para a gente poder desenvolver o programa de capacitação, que a gente chamou de programa Acolhida, inclusive com desafios jurídicos no próprio curso de formação. Então, foi uma iniciativa muito interessante. Agora a gente está numa fase de mentoria, de integração, pioneira para a advocacia pública, e que a gente pode compartilhar essa experiência com os demais, né? Eu acho que inventar a roda é contraprodutivo. A gente precisa estar aqui nessa troca constante de boas práticas, porque a nossa missão é muito parecida. Independente de qual ente federativo você vai representar, a nossa missão como advogado público é entregar segurança jurídica e oferecer para a população ali na implementação das políticas públicas. A gente tem um DNA muito parecido. Por que não fazer essa troca, né? Nesse ambiente de cocriação, de colaboração? Então, eu acho a Caravana espetacular na missão de fazer o network, de trazer essas trocas e a gente poder desenvolver essas soluções jurídicas, ou soluções de gestão, ou soluções de governança para toda a administração e principalmente para as advocacias públicas. Perfeito, perfeito, concordo plenamente. E a lei do governo digital, que é a lei 14.129, ela trouxe isso, né? Fazer redes de conhecimento, fazer laboratórios de inovação onde tu testa, onde tu troca ideias, né? Um ambiente seguro para a inovação. Eu queria que tu falasse um pouquinho das escolas, da importância das escolas, desses locais, locos de capacitação. Exatamente essa ausência de conhecimentos e habilidades, assim, para a gente desenvolver habilidades e atitudes, a gente começa com conhecimento, né? Depois a gente pode desenvolver e treinar um pouco mais essa parte da habilidade e atitude. Muitas vezes muitas vezes não, depende também da vontade, mas a gente está passando por um momento, Sinara, que se o advogado público não se reinventar, é capaz da gente deixar de ser necessário. Recentemente eu vi uma sustentação oral feita por inteligência artificial no TRF da 4ª Região que me assustou. São habilidades necessárias, é importante ter um ser humano ali por trás. A gente não pode delegar as nossas essas habilidades, essas ferramentas importantes que depende do ser humano para uma máquina. A gente precisa deixar para a máquina fazer aquilo que é mecânico, mas o que é estratégico não pode ser delegado. Então, é preciso que a gente saiba trabalhar de forma ética também com a inteligência artificial, a gente já falou sobre isso, mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter primeiro conhecimento. Então, a gente precisa oferecer cursos falando sobre prompts, como que a inteligência artificial pode nos ajudar, ou como que novas ferramentas e até mecanismos, a gente falou aqui do Design Thinking, a gente tem como utilizar vários aplicativos para a gente poder desenvolver melhor esse trabalho que a gente chama de arquitetura jurídica para convencimento, inclusive, do próprio juiz. A gente tem o Visioló, a gente tem outras ferramentas que a gente pode traduzir
e ser mais objetivo na hora de fazer essa nossa defesa no contencioso, por exemplo. E seja no contencioso, seja no consultivo, na parte de gestão, a gente precisa entender essas ferramentas. Então, um advogado que tem aquela resistência, porque eu não quero, porque isso é da área da TI, porque isso é área, sei lá, da onde, ele vai deixar de ser necessário. A gente vai precisar, sim, nos reinventar e nos trazer essas novas competências e habilidades. Eu acho que as nossas universidades vão precisar também ter novas disciplinas. Eu, particularmente, estou fazendo uma disciplina de pós-graduação Instituto Senso, e que a disciplina que eu escolhi, as disciplinas, foi internet, direito, inteligência artificial, vigilância, já novas disciplinas mais próximas dessa realidade que a gente vive hoje, né? E podemos fazer, inclusive, dentro desses ambientes de capacitação, essas trocas. O laboratório de inovação, por meio da escola da AGU, a escola da AGU, inclusive, recentemente foi autorizada a realizar cursos de mestrado. Então, a gente vai poder fazer mestrado profissional, a gente já tem uma pós-graduação em advocacia pública na escola da AGU, inclusive oferecida para advogados públicos que não são só advogados públicos da União. Então, a gente tem essa possibilidade de troca. Que interessante. Essa troca está sendo muito rica para nós, procuradores municipais. E eu penso que cada vez mais isso vai expandir, né, para o Brasil. Com a caravana de inovação, as caravanas vão ser isso, né? Vão ser uma expansão. Então, para a gente concluir, porque falamos de liderança, integridade, ética, gestão, governança, qual o papel da governança daqui para frente? Como tu vê isso na advocacia pública, esse tema? Recentemente, Senara, eu vi um diagnóstico realizado pelo Renagei, uma rede também que promove também dentro das advocacias públicas essas trocas. Isabela Frota, minha colega, que eu adoro, ela também acaba sendo uma fomentadora desses debates, trazendo dados muito assustadores de como que as advocacias públicas estaduais e municipais não têm gestão de riscos, não tem uma área especializada para trabalhar com inovação, ou mesmo uma política de TI, uma política ali que vai dar sustentação para algumas situações importantes nesses laboratórios de inovação, e que a gente pode, sim, criar de repente, aqui uma plataforma que a gente possa ajudar, né, a que as advocacias públicas possam trabalhar de uma forma mais de acordo com a sua maturidade, que é muito importante falar de maturidade. Nem todos os estados e municípios ou procuradorias vão precisar de todas as ferramentas necessárias ali para um ambiente de inovação muito robusto. A gente tem que fazer ali a avaliação caso a caso, mas é importante que você tenha um mínimo, um direcionamento mínimo em termos de governança. Tem uma frase, aí já me encaminhando aqui para o final, mas uma frase que o nosso ministro, o advogado-geral da União, ele gosta muito de falar, que ele diz que a Advocacia Geral da União não perde, ou ela ganha ou faz acordo. E ele sempre repete isso, que faz parte também essas soluções jurídicas alternativas também dentro da resolução do conflito, também é uma forma inovadora. Não precisa ser só ferramentas tecnológicas para a gente inovar, tá? A gente pode inovar com processos, com novas formas de fazer uma análise de contencioso. Por exemplo, a própria Consultoria Geral da União, ela tem feito um atendimento personalizado com o gestor. Então, tem formas de inovar que não necessariamente são ferramentas tecnológicas. E aí tem eu parafraseando aqui o Nelson Mandela, ele, mais ou menos na linha do que o advogado-geral da União fala, ele diz o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, assim, a gente pode aprender, mesmo que, em tese, a gente vá não ter sucesso em determinada situação, mas eu posso aprender com aquela situação que eu tenha fracassado. Dentro da inovação, é necessário que a gente tenha esse espaço de teste, é necessário que a gente olhe o processo de trabalho, fazendo minimamente uma gestão de risco, mas ali eu consiga
aplicar essas ferramentas de inovação para mitigar os meus riscos, mas eu vou ter que correr riscos maiores. Então, para quem está dentro da área de inovação, o apetite a risco tem que ser um pouco maior, para que você consiga gerar algo fora da caixa, né? Do contrário, a gente vive em um modelo tradicional de advocacia, que muitas vezes a entrega já não é mais efetiva porque a sociedade mudou. A sociedade mudou e precisamos mudar também como advogados. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para todos os colegas advogados públicos. Vamos mudar com segurança, com ética, com conhecimento, e que cada um possa entender que o aprendizado, ele não é mais o aprendizado contínuo uma opção, ela é uma necessidade. A gente precisa, sim, todos os dias, estarmos nos atualizando e utilizando ferramentas, reavaliando processos de trabalho, para que a gente consiga fazer uma entrega mais efetiva. Mariana, que linda mensagem final, assim, ó. Só essa mensagem final já bastaria tudo, mas eu quero dizer que foi um prazer te ouvir, é um prazer sempre te encontrar, tu sempre me enriquece com essa tua carga de conhecimento, de vivência, adoro conversar contigo, espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de falar, e sinta-se convidada a estar aqui na escola virtualmente, ou presencialmente, quando vieres a Porto Alegre, vai ser um prazer te receber aqui. Vou ficar te aguardando. Muito obrigada. Sinara, a última vez que nos encontramos, você me apresentou uma ferramenta que hoje mudou a minha vida. Hoje eu faço minhas apresentações através dela e eu repliquei, porque a gente pode ser multiplicador também, né? Então, algumas pessoas chegaram e me perguntaram como você faz essas apresentações. Eu disse, Sinara me apresentou uma ferramenta tecnológica de inteligência artificial e agora eu sou multiplicadora também. A gente tem também esse poder de ser multiplicador quando a gente entende que esse é um propósito, né? Transmitir informação e conhecimentos. Eu agradeço demais essa oportunidade. O aprendizado, ele sempre é uma via de mão dupla. A partir do momento que a gente passa um ensinamento, a gente recebe vários. Então, eu estou nessa troca. Espero que também a gente consiga nos encontrar aí para fazer mais trocas, que eu me deixo à disposição também para os colegas que quiserem entrar em contato, porque eu estou nessa área de ética, a gente, inclusive, está em vias de publicar o nosso primeiro código de ética da Advocacia Geral da União, utilizando uma ferramenta ótima, que, inclusive, a plataforma de consulta pública, nós tivemos mais de 500 contribuições na elaboração do código de ética. Então, assim, a gente está usando várias ferramentas aí para nos legitimar e para nos fortalecer. Deixo o meu contato. Estou hoje na advocacia, no gabinete do Advogado-Geral da União e como coordenadora do eixo de governança do Labori. Quem quiser conhecer mais sobre governança, me procure. Não é algo muito complexo. A gente vai desmistificar a ideia de que governança é algo que eu não consigo, que não é palpável, mas é um direcionamento importante que cada advocacia pública precisa ter para alcançar seus objetivos. Muito obrigada mesmo.